Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos no capítulo 27, Pedi e Obtereis. Estamos estudando sobre a prece. Estamos vendo o subitem que fala sobre a ação da prece e transmissão do pensamento. A prece é um encontro de mentes, não é? A mente dos bons espíritos, de Jesus e, acima de tudo, a nossa comunicação com o Pai. Nada se faz, e isso que vimos até agora, mesmo que oremos para um bom espírito, ele nada fará sem a permissão de Deus. Então, quando nós oramos a Deus, os bons espíritos se incumbem de providenciar o que seja necessário com relação à prece. Oramos a Deus, os bons espíritos recebem esse encargo de Deus. E quando oramos aos bons espíritos, as preces são dirigidas a Deus. Por quê? Porque os bons espíritos só podem fazer o que Deus permitir que seja feito em cada caso. Vamos hoje, então, ver o item 12 desse subitem. Kardec nos diz assim: se dividissem os males da vida em duas partes, uma daquelas que o homem não pode evitar, outra das tribulações cuja causa primeira é ele mesmo. Então vejamos, dividíssemos os males da vida em duas partes, uma que nós não podemos evitar, né? Já são provas que já estabelecemos no nosso planejamento reencarnatório. Outra das tribulações cuja causa primeira é ele mesmo pela sua incúria e seus excessos, ou seja, são aqueles males que não precisaríamos estar passando, mas que estamos passando pela nossa incúria e pelos nossos excessos. Ver-se-ia que essa última, esta última que tem a ver com a nossa incúria, não é? Com a nossa invigilância e com os nossos excessos, diz Kardec, que esse tipo de mal da vida suplanta, ou seja, está acima muito em número sobre a primeira. Ou seja, existem muito mais dificuldades provocadas por nós mesmos do que aquelas que nós trazemos para enfrentar na encarnação, que são provas bem, vamos dizer assim, pontuais, não é? Agora, se nós nos mantemos irritadiços e chegam situações que nos irritam e sofremos com isso, está nas nossas mãos deixarmos de sofrer com isso, nos esforçando a não levar tudo para o pessoal, não é? Nos esforçando para compreender melhor a limitação do outro, nesse sentido. É, pois, evidente, diz Kardec, evidente, que o homem é o autor da maioria de suas aflições e que delas se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. Não é menos certo que essas misérias são o resultado das nossas infrações às leis de Deus e que, se observássemos pontualmente essas leis, seríamos perfeitamente felizes. Realmente. E já não estaríamos na Terra, não é? Exatamente porque não o fazemos, porque ainda a imperfeição é muito forte em nós, ainda é de um grau alto, é que somos espíritos imperfeitos que habitamos este mundo de provas e expiações. Mas certo é que se agíssemos mais de acordo com as leis de Deus, sem o que ele bem caracterizou aqui de incúria, ou seja, sem as nossas invigilâncias e os nossos excessos, então ele diz que se observássemos as leis de Deus,
seríamos perfeitamente felizes. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Se não ultrapassarmos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não teremos as doenças que são consequências dos excessos e as vicissitudes que essas doenças ocasionam. Se colocarmos limite à nossa ambição, não temeremos a ruína. Né? Aquele ditado muito bom que diz o quê? Quem tudo quer, tudo perde. Se colocarmos limite à nossa ambição, já lemos isso. Se não quisermos subir mais alto do que podemos, não temeremos cair. Costumamos dizer que os passos, eles não têm que ser largos, rápidos. Eles podem ser e devem ser seguros, que sejam miúdos, seguros. E aí estaremos, aí, na medida em que vamos ganhando mais segurança, mas não nos preocupemos em andar rápido, nos preocupemos em andar bem. Se formos humildes, diz Kardec, não sofreremos as decepções do orgulho humilhado. Ai, mas ele falou isso de mim, o que tem? Mas é horrível, isso é uma mentira. Que bom que é mentira, não é? Mas às vezes a gente fica mesmo aborrecido. Mas é orgulho. Kardec destaca. E por quê? Porque é aquilo que falamos antes. Imperfeição, mundo de provas e expiações, ainda nós. Estamos o quê? Trabalhando, prestar atenção nisso. Não, olha só, não tem nada a ver com isso. A pessoa está pensando porque ela quer pensar. E eu sei que não é assim e pronto. É para isso que nós estamos caminhando. Estamos trabalhando para isso, não é? Se formos humildes, não sofreremos as decepções do orgulho humilhado. Se praticarmos a lei da caridade, não seremos nem maldizentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaremos as querelas, ou seja, aquelas picuinhas, e as dissensões, rompimentos. Se não fizermos mal a ninguém, não temeremos vingança. Olha que interessante. E ele diz, e outras tantas coisas mais, etc. E continua Kardec nos dizendo, admitamos que o homem nada pudesse sobre outros males. Chegam os males para ele e ele não pode agir sobre eles, não é? Ele não foi responsável por aquele mal acontecer na vida dele. Admitamos, diz Kardec, que toda prece seja supérflua para dele se preservar, já não ser que toda prece seja supérflua para desses males se preservar. Já não seria muito estar livre de todos aqueles que provêm de si mesmo? Ou seja, vamos imaginar, diz Kardec, que males vêm e eu não posso evitar que eles venham. Que toda a prece que eu faço para me livrar desses males não tem resposta, esses males continuam vindo para mim. Kardec diz, já não seria muito estar livre de todos aqueles males que provêm de si mesmo? Graças a Deus, Senhor, que esse mal que está acontecendo na minha vida não foi provocado por mim. Então, é isso que Kardec está dizendo. Antes ele disse que a maioria dos nossos males ainda advém das nossas invigilâncias e dos nossos excessos. Se isso não acontecesse, se os nossos males que nos alcançassem fossem totalmente de origem externa às nossas ações, que mesmo que a gente orasse, eles não saíssem das nossas vidas, já não seria um fator de contentamento para nós que aqueles males não foram provocados por nós? Seria, não é? Ora, aqui a ação da prece se concebe facilmente, porque ela tem por efeito evocar inspiração salutar dos bons espíritos, de pedir-lhes a força para resistir aos maus pensamentos, cuja execução pode nos ser funesta, a execução dos maus pensamentos. Então, a prece, ela não
não vai tirar de nós, como Jesus, Senhor, afasta de Pai, afasta de mim esse cálice. Não foi afastado. Mas seja feita a vossa vontade. Então, na prece, quando não é retirado motivo de sofrimento, motivo de dor, nós não, vamos dizer assim, o ideal seria que nós não pedíssemos para que o mal seja retirado, porque se ele está ali, ele tem um objetivo. Mas que nós tivéssemos, e podemos pedir também que o mal seja retirado. Claro que podemos pedir. Jesus diz para que peçamos. Mas vamos entender que muitas vezes pode ser que o mal não seja retirado da nossa vida, que a doença não seja curada nesse corpo físico. Né? E aí, como fica? Fica que nós vamos receber na prece forças, bom ânimo, energias, às vezes não físicas, mas energias espirituais que nos dão serenidade, que nos dão coragem moral para enfrentarmos essas lutas. É isso que a prece vai nos dar. Muitas vezes as pessoas dizem, minha prece não foi respondida porque eu queria a cura. Mas a prece é só para isso? Só para nós termos exatamente o que nós queremos conseguir com a prece? E é isso que Kardec diz, ora, aqui a ação da prece se concebe facilmente, porque ela tem por efeito evocar a inspiração salutar dos bons espíritos, de pedir-lhes a força para resistir aos maus pensamentos, cuja execução pode nos ser funesta. Quantas pessoas, quantos jovens estão aí se suicidando? Vem aquele mau pensamento, eles não estão bem, aí fica aquela perturbação e as consequências de acolher um mau pensamento realmente podem ser funestas. Kardec diz, neste caso, não é o mal que afastam, mas a nós mesmos do pensamento que pode causar o mal. Olha, eles não afastam o mal, eles nos afastam do mau pensamento, nos inspirando bons pensamentos. É claro que ainda aí vai entrar o quê? Livre-arbítrio. Vamos ceder a esses bons pensamentos ou não, ou ficarmos ali investindo na perturbação dos maus pensamentos. Mas se estamos orando, imaginamos que estamos querendo um alívio e não um sistema, ou alimentar esse sistema de tortura, de continuarmos em aflição. E Kardec continua nos dizendo, eles não entravam em nada os decretos de Deus. Então vamos lá. Nesse caso, a frase anterior, não é o mal que os bons espíritos afastam, mas a nós mesmos do pensamento que pode causar o mal. Eles não entravam em nada os decretos de Deus, nem suspendem, o curso das leis da natureza, mas nos impedem de infringir essas leis, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Isso os bons espíritos, ele está falando dos bons espíritos. Olha, eles não ferem as leis de Deus, eles não interferem, eles nos ajudam a que nós não infringamos as leis, mas é claro, se nós, dirigindo o nosso livre-arbítrio, é como se nós tivéssemos um carro e dessemos o volante para um motorista melhor quando a estrada está molhada, e eu não sou bom para dirigir em estrada molhada. Então eu tenho um amigo, muito bom amigo, que é ótimo para dirigir em estrada molhada, e diz assim, por favor, você pode dirigir meu carro por mim? E ele vai dizer, claro. E é nesse sentido que os bons espíritos estão para nos guiar nos momentos difíceis. Porque se nós deixarmos apenas nós conosco mesmo, e nunca estamos sozinhos, não é? Se estivermos irritados, decepcionados, ressentidos, podemos, como a vibração está baixa, acabar dando volante para alguém mal intencionado que quer jogar o carro contra o muro. Então, precisamos estar nessa ligação, a prece,
prece favorece isso, daí estarmos estudando a prece. A prece favorece isso. E estamos delegando a esses bons espíritos essa ajuda, nos dirigindo o livre-arbítrio, principalmente nesses momentos vitais da nossa vida, podemos dizer assim, não é? Está na nossa hora. Mas nos impedem, esses espíritos, de infringir essas leis, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Mas o fazem com o nosso desconhecimento, de maneira oculta, para não acorrentar a nossa vontade. Então é tudo muito sutil. Nós recebemos a intuição, mas achamos que o pensamento é nosso. Cedemos ou não a ele. Para não acorrentar nossa vontade. O homem se encontra então na posição daquele que solicita bons conselhos e os coloca em prática, mas que está sempre livre de segui-los ou não, como dissemos. Deus quer que seja assim, para que tenha a responsabilidade dos seus atos e deixa-lhe a cada um de nós o mérito da escolha entre o bem e o mal. Isso o homem sempre pode obter se pede com fervor essa ajuda dos bons espíritos. E é ao que pode, sobretudo, se aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Temos ainda aqui uma conclusão, mas podemos fazer essa conclusão amanhã. Vamos então deixar para amanhã esse final aqui do item 12, que é um item grande, porque nós queremos saborear bem, não é? Não queremos às pressas. Já que falamos, não é, desse alimento espiritual, alimentarmos as nossas almas, eu acho que isso eu disse foi lá no Gotas do Evangelho. Mas é isso. Esse é um alimento para as nossas almas, o Evangelho aqui, segundo o Espiritismo. Então vamos devagar. Amanhã estamos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.